Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo aqui novidades sobre esse tema, substituição tributária, principais dúvidas e erros que a gente vem encontrando. Mas se você quer acompanhar esse vídeo, não se esqueça antes de assinar o canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão nossos vídeos. Dá um joinha, dá um like para a gente compartilhar essa informação. Muito bem, gente, vamos direto ao tema aqui, trazendo novidades sobre substituição tributária. Muita gente me pergunta, Albert, como é que está funcionando a substituição tributária? Está trazendo situações novas? Está identificando muitos erros? Tem dúvidas frequentes sobre esse tema? Já lá no canal do YouTube, já trouxe informações relevantes, um pouquinho da prática também sobre esta operação. É uma modalidade de recolhimento do ICMS, certo? É uma das formas de recolhimento do ICMS. Muito bem, gente. Primeiro erro aqui, primeira situação, primeira dúvida que muita gente encontra, que eu observo, é sobre a questão de convênios e protocolos. Muito bem, você tem que saber que quando você está comprando um produto, certo? Entre um estado ali de origem e destino, você tem que identificar se aquele produto existe um convênio ou um protocolo. Mas, Albert, o que é convênio e protocolo? São as normativas que determinam se aquele produto é substituição tributária ou não, estabelecendo as regras, certo? Aí você vai verificar a lista que determina a aplicação de ST e os seus respectivos signatários para cada segmento. Muito bem, se eu, Amapá, tenho um determinado produto que quero comprar de São Paulo, meu fornecedor fica em São Paulo. Por exemplo, eu tenho aqui essa canetinha aqui, vou comprar lá de São Paulo. E existe aqui um convênio ou um protocolo determinando que São Paulo, quando você remeter essa mercadoria para o Amapá, está na lista, está no rol da substituição tributária? Está. Se está, então entre o Amapá e São Paulo são estados signatários, ou seja, existe um acordo, existe uma normativa que determina a obrigatoriedade do remetente, do contribuinte lá substituto, quando enviar aqui para mim, que é o contribuinte substituído, já vi apurado e recolhido o cálculo da substituição tributária. Beleza? Então, muito importante, eu tenho observado dúvidas sobre a questão do convênios e protocolos, certo? Diferença entre convênio e protocolo. Convênio, regra geral, todos os estados adotaram. Protocolo entre um estado e outro, certo? Pode acontecer de um determinado estado não ter protocolo. Então, isso é estado não signatário. Então, nesse caso, o fornecedor não está obrigado a enviar a substituição tributária junto com a mercadoria, beleza? Então, esses detalhes têm que ter muita atenção. Eu tenho observado que tem acontecido bastante confusão em relação a isso, certo? E eu vou falar principalmente aqui, gente, desse convênio 142 de 2018. Eu coloquei aqui como destaque para vocês, por quê? Esse convênio 142 ele estabelece aí as regras gerais em relação à substituição tributária, certo? Então lá está o rol por segmento das listas de produção e substituição tributária, lá está falando como cabe a substituição tributária e eu vou aqui colocar em destaque para vocês essas cláusulas, certo? Que é para você ler, para você estudar, para você que trabalha com compra e venda de mercadorias, que quer entender a substituição tributária, para que você tenha aí do seu lado, certo? Primeira cláusula, lógico, é a básica, né? Em relação às disposições gerais, está falando lá o que é substituição, quando cabe a substituição, certo? Cláusula oitava da responsabilidade, certo? É importante a gente tratar aqui, gente, quando se tem um convênio protocolo determinando que o remetente tem que calcular a substituição tributária, ele é responsável por aquilo. Então, ou seja, ele está obrigado a mandar esta canetinha aqui, mas além de mandar a canetinha aqui no valor de R$100, mandar mais a substituição tributária. Então, 100 da canetinha, mais 10 da substituição, total do produto, 110. Lembrando que substituição tributária é um ato no qual o Estado transferiu a responsabilidade para uma terceira pessoa, apurar e recolher para o estado de destino, da onde aquela mercadoria vai ser consumida, certo? Você vai trabalhar na operação interestadual, alíquota de 4, 7, 12, mas além disso, calcular a substituição tributária para o estado de destino onde a mercadoria vai ser consumida, certo? Então a responsabilidade aqui é muito importante, cláusula oitava. Cláusula nona, está falando onde a ST não se aplica. Existem alguns casos
que nessa situação não se aplica a substituição tributária. Por exemplo, Albert, eu comprei aqui essa canetinha no qual não é para revenda, é para uso-consumo, por exemplo. Uso-consumo, aí você tem que verificar outra operação, desfalco, CMS diferencial de alíquota. Albert, eu comprei insumos, é para processamento, industrialização, não vou revender. Então, nesse caso, dentro da cláusula nona, trata especificamente em casos que não se aplica a substituição tributária. Pode haver situação no qual essa mercadoria não seja para revenda. Beleza? Então é importante também a gente falar isso para vocês, que eu tenho identificado também alguns erros e dúvidas nesse sentido. A cláusula 11ª, em relação à base de cálculo. Todo mundo sabe, a base de cálculo da substituição tributária é trabalhada através de pauta, MVA, ou seja, é uma agregação, está estipulando uma margem de venda, certo? Aí tu vai dizer assim, Albert, mas essa margem de venda está maior ou menor do preço que realmente pratico? Gente, essas margens de agregação estão previstas nos protocolos, convênios, decretos, nos regulamentos de cada estado que trabalha com substituição tributária. Então não sou eu que estou terminando, está lá nos protocolos e convênios, certo? Então se você, por exemplo, Albert, vendo esse produto em média R$100, mas a MVA aqui é percentual de 50%, você vai trabalhar com os percentuais estabelecidos no convênios e protocolos para efeito de cálculo de substituição tributária, certo, gente? É importante a gente falar aqui. Isso foi estabelecido para efeito de cálculo de substituição tributária. Muito bem, e a cláusula 15ª, que trata do ressarcimento. Isso aqui tem gerado bastante dúvidas, bastante até insatisfação por parte de contribuintes em relação a isso aqui. Albert, eu paguei a substituição tributária, mas o fato gerador que posteriormente seria a venda não ocorreu. Aconteceu algum fato com essa mercadoria, eu devolvi, enfim, aconteceu alguma situação com ela. Eu passo a ter direito ao ressarcimento do valor do ICMS substituição tributária? Sim, passa a ter sim direito ao valor do ressarcimento. Aí tu vai dizer, Albert, é muito complicado? Muito bem. Em primeiro lugar, o próprio convênio 142 trata aqui uma regra em relação ao ressarcimento. Se é até 90 dias, você vai ter que, lógico, comprovar para o fisco o fato que ocorreu, por exemplo, a devolução, com nota fiscal de devolução, você vai ter que fazer o procedimento fiscal disso, né? E comprovar para o fisco que você devolveu aquela determinada mercadoria e que já tinha pago anteriormente a substituição tributária. Então, nesse caso, você tem direito ao ressarcimento, entra com o processo no fisco, vai informar no seu expediente fiscal também e vai ter um parecer. Tu vai dizer, mas o fisco demorou a dar resposta. O próprio convênio 142 ele determina um prazo de até 90 dias. Caso isso não aconteça, você pode fazer aí a sua utilização do seu crédito, tá certo? Então, esse ressarcimento também é importante. Eu estou colocando aqui porque é algo que tem gerado dúvidas, mas que é direito seu, certo? Em relação à substituição tributária, porque lembrando, substituição tributária foi um fato pago antes da operação ocorrer, que seria posteriormente à venda, mas nesse caso, como a venda não ocorreu, você passa a ter direito ao ressarcimento. Um terceiro item aqui, gente, que eu tenho observado que está acontecendo muitos erros, dúvidas, que são primordiais em relação a cadastro. Eu tenho pegado as notas fiscais com muitos erros de cadastro e, gente, você tem que saber o seguinte, se você está enviando uma mercadoria com substituição tributária, você tem cadastros específicos em relação à substituição tributária, CFOP, CST ou CSON, que são para as empresas do Simples, o CERT, o GETIM, o NCM, eu nem coloquei aqui, mas também tem uns NCM, certo? Então, tudo isso é base no seu preenchimento do seu documento fiscal para você aqui, por exemplo, remeter uma mercadoria, uma carga com substituição tributária. Por exemplo, se eu já paguei anteriormente, eu sou substituído, na minha classificação tributária eu não vou mais tributar o ICMS. Então, CST, por exemplo, 0,60, imposto pago anteriormente por substituição tributária, porque eu já paguei na operação anterior. Então, observa como o cadastro ele é fundamental também, porque você está cumprindo com a obrigação principal, que é o tributo, mas também com a obrigação acessória, que é o preenchimento. Detalhe importante, gente. Às vezes acontecem erros de cálculo da substituição tributária porque no cadastro veio preenchido errado, certo? Tenho observado muito isso, situações, principalmente aqui no meu estado, do Amapá,
no qual o fornecedor preenche errado, aqui é uma área de livre comércio, preenche com situações divergentes e, consequentemente, o cálculo da substituição tributária acontece, por exemplo, a maior. Então, ou seja, acaba que o cálculo vem errado, tá certo? Então, é muito importante que o CFUP, CST, CSON, o CERT, o GTIM, NCM estejam todos detalhados. Detalhe também, às vezes acontece o NCM está aqui no protocolo ou convênio da substituição tributária, lembrando que o protocolo ou convênio existe um rol, existe uma lista de produtos por segmento. Aí existem diversos segmentos da substituição tributária, aí lá vai estar a lista desses NCMs com o CERT, certo? Então é importante sim você observar isso. Às vezes acontece por um mínimo detalhe de descrição ou o jeitinho faz a diferença se aquele produto é ou não substituição tributária. Hoje existe inclusive softwares, sistemas que podem auxiliar e ajudar vocês nessa busca, certo? Então cadastro é fundamental também, a gente tem identificado muitos erros de cadastro. E aqui, gente, eu trouxe algumas operações relacionadas à substituição tributária que eu achei relevante trazer aqui para vocês, que eu tenho observado erros em relação também a estas operações. Muito bem, eu vou dar aqui 3 exemplos. Lógico, existem inúmeros casos da substituição tributária, só que eu estou trazendo aqui 3, certo? Primeiro caso aqui, uma operação interestadual, tá? Uma operação interestadual entre o estado aqui de origem e o estado de destino. Aí eu tenho aqui uma indústria do Pará, tá? Estou citando aqui indústria A do Pará, envia essa mercadoria para uma distribuidora, para um atacadista aqui no Amapá, que eu estou chamando aqui de B, certo? E essa distribuidora aqui já no Amapá revendeu aqui para o supermercado, que eu estou chamando aqui de C. E o supermercado vendeu para o consumidor final. Então observa essa cadeia produtiva até chegada ao consumidor final. Lembrando que todo esse processo, sempre quem paga os impostos em geral, somos nós, consumidores finais, porque tudo é embutido no preço, certo? Então vamos lá. A operação da substituição tributária, ela ocorre nessa primeira cadeia entre a indústria e a distribuidora atacadista aqui no Amapá. Ou seja, quando essa indústria remeter essa mercadoria aqui para a distribuidora, ela vai enviar a mercadoria e mais a substituição tributária. E o Amapá aqui vai receber a sua fatia de ICMS-ST. Então essa indústria é signatária do Amapá. Então o estado do Amapá, o estado do Pará é signatário do estado do Amapá em relação a esse produto. Envia essa mercadoria? Sim. Calcula a substituição? Calcula. Beleza. Encerrou a cadeia tributária? Encerrou, gente, porque daqui da distribuidora ao supermercado até o consumidor final não vai mais incidir o ICMS porque já foi pago na primeira operação antecipadamente através da substituição tributária. Então a substituição tributária, gente, foi transferido. A APA transferiu a responsabilidade para a indústria e apurar e recolher de maneira antecipada aqui para o nosso estado. E quando a distribuidora e as demais operações acontecerem internamente dentro do estado do Amapá, não incide mais a substituição tributária porque encerrou a cadeia aí em relação ao recolhimento do ICMS. Beleza? Pegando aqui outro exemplo também, exemplo que eu tenho observado que está acontecendo, é em relação à operação aqui. Vou colocar aqui, a operação 2 aqui. Exemplo 2. A indústria A, que fica em São Paulo, certo? Indústria A fica em São Paulo. A indústria, aliás, a distribuidora atacadista fica no Pará. Então, a mercadoria foi remetida de São Paulo para o Pará. Então, o Pará aqui, ele é o B, certo? E nesse caso, a distribuidora atacadista do Pará, nosso estado vizinho aqui do Amapá, certo? Vai revender essa mercadoria para aqui para o Amapá, para um supermercado aqui que eu chamo de C, certo? E esse supermercado vai vender para o consumidor final. Então observe essa cadeia aqui. O estado de São Paulo tem convênio ao protocolo com o estado do Pará com aquele determinado produto. Muito bem, a indústria de São Paulo calculou e recolheu a substituição tributária para o Pará, beleza? Então no estado do Pará encerrou a cadeia tributária? Sim, encerrou. Procedimento padrão. Porém, todavia, lembra que o ICMS substituição tributária ele é recolhido para o estado de consumo, onde está sendo enviado esta mercadoria. Então aqui está o detalhe importante. E o estado, a indústria aqui de São Paulo, já que eu chamo de A,
já calculou a substituição tributária para o Pará. Então o Pará já recebeu a fatia lá do seu ICMS, enfim, substituição tributária. Só que agora o estado do Pará vai remeter essa mercadoria para outro estado. Vai remeter aqui para o Amapá, certo? Agora o Amapá quer a fatia do ICMS dele. Aí tu vai dizer, Albert, mas eu já não paguei anteriormente e a substituição tributária não é concentrada aí em operações anteriores? Sim, gente. Porém, todavia, você for recolher a substituição tributária, a indústria, para o estado do Pará. A partir daqui, você tem um novo estado incidente nesta operação. Então, essa indústria atacadista aqui, aliás, indústria não, esse comercial aqui atacadista do Pará, ele passa a ser a figura de contribuinte substituto. Então, ele vai ter que apurar e recolher a substituição tributária aqui para o supermercado, aqui para o estado do Amapá, porque aqui existe também um protocolo, de substituição tributária. Então, existe uma normativa entre o Pará e o Amapá dizendo o seguinte, fornecedor B, quando você remeter a mercadoria para o supermercado, calcula a substituição tributária para mim, beleza. Então, nesse caso, vai dizer, bicho, então eu vou pagar duas vezes, vou pagar para o Pará e vou pagar para o Amapá. Muito bem, gente. Lembra que eu falei aqui da questão do ressarcimento? Nesta operação que já foi pago, você passa a ter direito ao ressarcimento. Porque concorda comigo? O fato gerador que seria consumido ali no estado do Pará não ocorreu, porque vendeu para o atacado, só que o atacado do Pará não vendeu lá no Pará, ele vendeu aqui para o supermercado do Amapá. Então houve aí duas operações. Mas como já tinha sido pago anteriormente a substituição tributária, nesse caso você passa a ter direito ao ressarcimento e aqui o Amapá você vai calcular a substituição tributária de acordo com o protocolo, convênio, de acordo com a MVA entre o estado aqui de origem, que foi Pará, e o estado do Amapá. Beleza? E quando o supermercado for vender para o consumidor final, não tem mais substituição tributária porque já foi retido e recolhido anteriormente. Beleza? Esse é um fato que eu tenho observado bastante. Esse mercado aqui diz, mas já foi pago anteriormente aqui, indústria do Pará, entre São Paulo e Pará. Muito bem, aqui encerrou a cadeia para o Pará, mas aqui começa uma nova operação no qual o estado do Amapá vai recolher aí o seu ICMS, vai precisar da fatia do seu ICMS e aqui nesse caso passa a ter direito ao ressarcimento desta operação, tá certo? E aqui mais um exemplo agora de uma operação interna, tá, gente? Uma operação interna de substituição tributária que também gera dúvidas, gera erros, eu tenho identificado isso, certo? Vamos lá, operação interna é tudo praticado dentro do estado, não estou levando em consideração a operação interestadual. Aqui as duas eu dei exemplo de operações interestaduais, estado aqui diversos, certo? Aqui só um único estado. Eu usei aqui como exemplo São Paulo, certo? Então a indústria A, que fica em São Paulo, ou seja, lá em São Paulo tem um grande polo industrial. Então lá está produzindo todo aquele determinado produto, certo? Então a indústria de São Paulo remete para uma distribuidora atacadista de São Paulo também, que eu chamo de B, que nesse caso remete para um varejista em São Paulo, certo? Que nesse caso revende para um mercantil ali do bairro e que vende para o consumidor final. Então observa toda essa cadeia de comercialização, é tudo uma operação interna praticada propriamente no estado de São Paulo, certo? Então, nesse caso, existe um protocolo ou convênio determinando que essa indústria calcule a substituição tributária para a distribuidora, certo? Nesta primeira operação aqui, o ICMS-ST, certo? Muito bem, aí foi feita a operação do cálculo da substituição. E quando a distribuidora vai vender por varejo, sei lá, por supermercado, enfim, nesta operação encerrou a cadeia do ICMS, porque já foi calculada e recolhida a substituição tributária de maneira antecipada. E quando o varejo vender para o mercantil de bairro, encerrou o ICMS, e quando o mercantil do bairro lá vender para o consumidor final, encerrou esta operação. Porque ficou concentrado justamente nesta primeira operação a substituição tributária. Lembra que a substituição tributária é uma transferência de responsabilidade a uma terceira pessoa na apuração e recolhimento do ICMS, certo? E um detalhe importante, gente. Existe substituição tributária em operações internas em um único estado? Existe, certo? Pode existir de a indústria estar localizada no meu estado do Amapá, vender para uma distribuidora, a distribuidora vender para o supermercado. Então, se existir, nesse caso, um convênio, um protocolo e aquele produto ST na operação interna, pode sim acontecer. Lembrando que na operação interna você não vai aplicar MVA ajustada, certo? Lembra que eu
sempre falo, existem as MVAs originais, que são as MVAs internas, e existem as MVAs ajustadas, que dependendo da operação interestadual da alíquota, né, de 4, 12, 7, certo? Nesse caso, como é uma operação interna, você não ajusta, porque você está trabalhando dentro do próprio estado, certo? Então, muita atenção também nisso. Então, lógico, gente, muitas dúvidas estão surgindo sobre esse tema, a gente vai trabalhar novos vídeos sobre substituição tributária. Inclusive, se você tem dúvidas, mande para a gente aqui, descreve aqui qual a sua principal dúvida, para a gente marcar aí novos vídeos, gravar conteúdos também sobre esse tema para trazer novidades para vocês, tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.